Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em um livro que não é muito pregado, mas é um livro tremendo. É um livro para quem gosta de estudar muito da palavra. Antes de iniciar a ministração de hoje, deixa eu trazer algo para a sua consciência. Preste atenção no que eu vou te dizer. Às vezes as pessoas perdem o prazer por não entender as histórias bíblicas do passado. Por quê? Parece que essas histórias têm a ver com o povo, mas não tem nada a ver com a gente. Só que, embora as histórias sejam voltadas para um povo, nessas histórias Deus decidiu se revelar. Então, como é que nós vamos conhecer mais de Deus? Nós não vimos Deus. Alguém viu Deus aí? Nós não sabemos como Deus é. Não sabemos o tamanho dele. Nós não sabemos se ele tem realmente mãos como as nossas mãos, se ele tem olhos como os nossos olhos. Mas, apóstolo, a gente adora o Senhor, dizendo, né? Os teus olhos, tuas mãos, o Senhor levanta, o Senhor senta, o Senhor está sentado, os seus pés. Então, nós damos um corpo para Deus, né? Isso é antropomorfismo, ou seja, você dá um corpo para Deus, mas nós não sabemos como ele é. Ninguém tem como definir que Deus é assim. Amém? Mas é uma maneira de Deus se comunicar conosco. Se Deus fosse falar na língua de Deus, no linguajar de Deus, do jeito de Deus, no mundo de Deus, a gente ficaria boiando, não entenderia nada. Então, todas as coisas que vão acontecendo na história é uma maneira pedagógica de Deus ensinar para a gente quem Ele é. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos as histórias que estão acontecendo nela, nós vamos aprender sobre o caráter de Deus e nós vamos aprender como é que nós fazemos para ter um relacionamento com Deus do jeito que Ele quer e de um jeito que a nossa vida seja transformada. Amém? A Bíblia, ela não está contra você. Pelo contrário, ela quer te ajudar, ela quer transformar a sua mente, a sua vida, para que eu e você estejamos alinhados do jeito de Deus. Às vezes, lendo a Bíblia, parece que a Bíblia não quer deixar a gente fazer nada. Parece que Deus não quer deixar a gente fazer nada. Pelo contrário, Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Amém? Em todos os sentidos, mas sempre com base nos princípios que Ele deixou escrito na palavra dEle. Amém? Eu tenho percebido que às vezes a gente ora e Deus fala. E tem vezes que nós oramos, Deus não fala. Não responde nada naquele momento. Mas no decorrer do dia a dia, Deus vai revelando a vontade dEle e vai mostrando muitas vezes para nós que pregamos a palavra, Deus vai mostrando a vontade dEle através das Escrituras. E uma coisa que eu tenho percebido que Deus me tem dado é muitas coisas do Antigo Testamento e principalmente no cativeiro do povo de Israel, principalmente no povo de Judá, que é o que sobra, na Babilônia, e a restauração da vida deles. E eu creio que é uma palavra muito rema de Deus, ou seja, uma palavra para os dias de hoje, uma palavra dizente para nós podermos aplicar no nosso dia a dia, porque ela não pode ficar só no conhecimento, só na história. Ela precisa se tornar aplicável para o meu dia a dia. E nós vamos entrar no ano de 2023. Amém? E eu quero declarar que em nome de Jesus você tenha um ano de 2023 abençoado. Amém? Diga assim, eu quero o ano de 2023 abençoado. Pergunta para a pessoa ao seu lado, seria possível? Seria possível. Seria possível. Este mês, hoje que começa a Copa, né? É hoje que o pessoal inaugura a Copa e tal. Não sei nem o que vai acontecer, mas eu sei que é hoje. E às vezes a gente conversa com as pessoas e é um final de ano bem acelerado. Copa, acabamos de sair de uma eleição, tivemos a eleição de um novo presidente, muitas coisas, incertezas para o ano que vem, pessoas investirem ou não investirem, muitas incertezas para o ano de 2023. Mas é tão interessante que ser humano sempre trabalha com incerteza, sim ou não? Sempre trabalha com incerteza. Ninguém tem a certeza do ano que vem. Quantas vezes, até mesmo antes da grande pandemia, né,
que assolou muitos lugares, muitas notícias tristes, ruins, não saberíamos nem como ia ser. A gente pensava que já ia ser uma catástrofe do fim do mundo. E hoje nós estamos aqui. Aos trancos e barrancos, passando pelas nossas lutas, mas nós estamos aqui. Pelo menos como Igreja Apostólica Efrata, há mais de 11 anos que nós sempre projetamos para o ano que vem a seguir. E todas as vezes que nós projetamos, sempre tem alguma coisa acontecendo de dificuldade, às vezes é um desemprego, é uma onda de desemprego, é a crise econômica, é pandemia, é troca de governo, é Copa, é o Brasil que perde, é o Brasil que ganha, e assim aquele negócio, aquela expectativa toda. Mas é interessante que todas as pessoas que colocam as suas expectativas em Deus, eles jamais são frustrados. Amém? E hoje essa mensagem fala justamente sobre isso, sobre confiar em Deus e confiar nas promessas dele e como é a maneira que ele trabalha. E a partir de hoje, eu olhei no calendário, vai dar certinho. Essa semana eu vou estar buscando na gráfica o projeto de vida para 2023. E eu quero propor para vocês hoje que nós venhamos trazer 5 ministrações durante os nossos domingos até o culto que antecede o Natal, que vai dar o dia 18. Estou certo na minha conta? É isso, né? Porque minhas contas é doido. E às vezes eu confundo tudo as datas. Mas aí nós vamos fazer 5 ministrações e eu preparei aqui direitinho 5 pontos da nossa vida para a gente projetar. Eu não sei se seria bom esses projetos para você. Mas eu coloquei aqui, primeiro ponto, para a gente projetar para o ano de 2023. E a gente vai projetar isso em 2024, 25, 26, 27. Sempre a gente vai projetar isso. É a nossa vida espiritual. Amém? Tudo isso nós precisamos de um projeto. Ontem nós estávamos lá na Val de Jaboque e Deus deu a palavra, dá vontade de compartilhar ela hoje aqui com vocês também. Né? Foi muito gostoso. Quem tem a oportunidade de ir na Val de Jaboque comigo lá sabe muito bem que é gostoso dar uma palavra lá, né, pastor Vitor? Gostoso, né, Márcio? A gente dá uma palavra, compartilhar lá, os jovens, os meninos estão ávidos por conhecer e ouvir a palavra de Deus. Ontem ficamos muito felizes também, porque um dos meninos que estava interno lá há mais de um ano, ontem ele teve a liberdade, né? Eles dizem a bênção deles, né? Graças a Deus, passou pelo tratamento, venceu, saiu, voltou para sua família e justamente já saiu casando, organizando a sua vida com a sua esposa, com a sua família e liberto das drogas. Amém? Graças a Deus. Agora é a manutenção e continuar sempre de pé, né? E buscando ao Senhor e sempre fazendo uma avaliação da sua vida. Ontem nós trabalhávamos justamente isso. Sempre nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós precisamos sondar o nosso coração. E ontem nós estávamos ministrando lá sobre Naamã. E é uma passagem muito conhecida. Quem conhece a história de Naamã? Eu falei, pessoal, que só o primeiro versículo já demorou mais de uma hora para a gente entender ele. A história de Naamã, o quanto ele era um herói nacional. Mas ele tinha um grande problema. Depois de muitas coisas na vida dele boas, ele tinha um grande problema. Qual era o grande problema dele? Ele era leproso, né? E essa lepra atingia a vida dele e atrapalhava muitas áreas da vida dele. Ele era um cara casado, mas o leproso ele não pode ficar perto das pessoas, então ele vivia isolamento, tantas outras coisas. E a gente foi aprender com a vida de Naamã o quanto a lepra traz problema. E às vezes nós estamos doentes. E quando nós estamos doentes, possivelmente nós vamos adoecer as pessoas ao nosso lado. Amém? Quando você não está tratado, uma pessoa magoada, uma pessoa infeliz, uma pessoa que carrega dentro de si muitos sentimentos malignos para ela mesma, ela não vai estragar somente ela. Ela vai estragar todo o ambiente. É igual lepra, isso acaba passando para outras pessoas. Só que não é uma coisa que acontece assim do nada. É a convivência, é o tempo que vai passando e as pessoas vão sendo afetadas. E nós precisamos fazer uma autoanálise sempre, para ver se nós não estamos doentes.
olhar para a nossa vida. Se nós não estamos doentes na alma, se nós não estamos doentes fisicamente. Às vezes existem pessoas que estão bonitonas, vão na academia, vão fazer o cabelo, fazer a unha, fica tudo bonito, tudo gata. Mas dentro está o caco, o bagaço, né? Por fora está aquela princesa, mas por dentro está aquela bruxa, né? Horrível, uma pessoa que faz mal para ela, tóxica para ela e tóxica para outras pessoas. Então, é possível nós detectarmos as coisas que estão acontecendo dentro de nós e que estão nos deixando assim. Amém? Vocês estão comigo? Como detectar essas coisas? Fazendo uma autoanálise. Por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que esse sentimento está nascendo dentro de mim? E a melhor coisa é quando você consegue descobrir as coisas no começo. Amém? E a cura. Assim como houve uma notícia para Naamã, há uma esperança, eu quero te dizer, há uma esperança para você e para mim também nas nossas enfermidades. Detectadas elas, nós precisamos nos apresentar ao Senhor. Amém? Para que haja cura na nossa vida. Só que tem muitas coisas da nossa vida que estão sendo negligenciadas. Achamos que está tudo certo. Podemos levar do jeito que quiser, que está tudo certo. Só que isso vai trazer sérios problemas lá na frente para a gente. E essas áreas principais são essas 5 que eu preparei. Primeira delas, sendo a espiritual, nós vamos ministrar hoje essa área espiritual. Na semana que vem, eu vou estar entregando para vocês o projeto de vida. Então hoje você vai sair daqui já com uma mensagem e você vai meditar nela nessa semana e você já vai meditar um projeto para a sua vida espiritual. Ah, apóstolo, isso eu tenho deixado de lado. Meu irmão, nós não somos um corpo que temos uma alma, que temos um espírito. Não, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Aprenda essa ordem. Você é cristão. Primeiro, então, você se relaciona com Deus em sua vida espiritual. Você tem a sua alma, os seus sentimentos sarados pela presença do Espírito Santo. Amém? E isso vai reverberar, vai mostrar no seu físico, no seu dia a dia, como você é uma pessoa sarada e uma pessoa que tem aliança com Deus. Amém? Então, primeira área importante é você projetar para a sua vida espiritual. Amém? Segunda coisa, que você não pode negligenciar. Tem gente que diz assim, não, deixa isso daí de lado, eu preferi deixar de lado. Não deixe de lado essas coisas importantes. Se é importante, eu só estou fragmentando, eu e você, o ser humano, para efeito didático. Mas, na verdade, Deus se preocupa e quer transformar a sua vida espírito, alma e corpo. Amém? Segunda área muito importante é se preocupar com os seus sentimentos. A sua vida sentimental. Pergunta para a pessoa do seu lado, aí na minha igreja pode falar isso? Perguntar para o irmão ao lado? Porque aí você traz uma empatia com ele. Pergunta assim, como está a sua vida sentimental? A pessoa deve estar falando assim, mas eu estou sozinho, sem um namorado, sem uma namorada. E quem diz que vida sentimental se resume a relacionamento com outra pessoa? Quem diz que vida sentimental tem a ver com o namoro ou com o casamento? Tem muitas outras coisas que envolvem a sua vida sentimental. Talvez você está sem saúde emocional, as suas emoções estão enfermas. Você precisa ser sarado. Apóstolo, mas como que eu posso mudar a minha vida sentimental? Como eu posso cuidar de mim no meu mundo interior? Nós vamos aprender um pouquinho mais disso de domingo. Amém? Outra coisa que é um bom projeto, saúde. Só que saúde não tem somente a ver em você fazer um exercício. Amém? Saúde não é só a sua alimentação. Saúde é todas as áreas da sua vida. Amém? Você está bem físico, você está bem emocionalmente, você está bem no seu intelecto, você ter saúde em todas as áreas da sua vida, você como um ser pleno. Amém? A proposta já está agradando, amém? Outra coisa que é muito boa, nós temos um projeto financeiro. Amém?
Ou seja, no ano de 2023, o que você tem de projeto financeiro? Ah, vou viver conforme dá. Não, é melhor você fazer um projeto financeiro. Talvez você seja um profissional liberal, você seja uma pessoa que tem o seu negócio próprio, talvez você seja empresário, talvez você seja empreendedor. Você precisa projetar as coisas que você quer, aonde você quer chegar, o que você pode oferecer, o que você é solucionador de problemas, o que você tem a oferecer para as pessoas, o seu produto é vendável, o que você tem de estratégia para suas vendas, para sua vida financeira, se você quer estudar, se você vai investir em você, porque a gente já aprendeu que o melhor investimento é em quem? Nós. É investimento que ninguém rouba de você, investir em você mesmo. Você precisa fazer um projeto, investir na sua vida, investir na sua empresa, saber como que você vai atender melhor o seu cliente, né? O Arilson, esses dias eu estive visitando ele estava mostrando a oficina dele lá, toda pintadinha, né, irmãozinho? Falei, irmãozinho, vem cá. Fazia tempo que eu não ia, né, Arilson? Ele falou assim, vem cá, irmãozinho, vem ver. Tá lá tudo reformadinho, tudo bonitinho. E isso por quê? Porque eu preciso investir para ter um retorno, né? A gente estava falando sobre estratégia de indicar trabalhos, indicar pessoas, ter network. Isso é muito bom. E na nossa igreja, para esse ano de 2023, nós já iniciamos esse projeto de nós fazermos culto de empreendedores. E já no ano que vem, nós teremos aqui a ministração de uma palestrante que ela vai trazer sobre empreendedorismo, falar sobre cursos do Sebrae. A Kícia, a doutora Kícia, ela vai estar aqui trazendo ministração para nós. Possivelmente seja depois de fevereiro, que o pessoal já volta, né? Já passou algumas festas, para que você aprenda também a como investir na sua vida. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que têm advogado, nós temos pessoas para trabalhar com a sua imagem, com a sua divulgação, não é isso, Letícia? Larissa? Temos pessoas que podem te ajudar em documentações. Então, assim, nós vamos criar essa rede de pessoas que apoiam uma a outra, amém? Mas para tudo isso nós precisamos de projetos. Então, você não pode deixar de participar desses cultos que nós vamos estar fazendo. Então, a primeira é espiritual, segunda sentimental, terceira saúde, financeiro e outra coisa muito importante, que quando isso também é afetado, afeta muita gente. Uma pessoa, para conseguir vencer essa parte aqui, tem que ter resiliência, tem que ter muita inteligência emocional para lidar com as dificuldades, é quando afeta a família. Amém? Podemos projetar como família? Sim. Projetos que envolvem a família são projetos que não são particulares. São projetos que afetam a vida das pessoas que estão dentro da sua casa. Esse tipo de projeto é muito bom, imprescindível que você faça com as pessoas que estão junto com você na sua casa, a sua família. Amém? Mas quais seriam os projetos? Uma reforma, às vezes uma viagem, um momento que você vai passar em família. Nem fala em viagem, que senão a Elaine vai ficar doida. Ela fala assim, eu tenho esse projeto, né? É o projeto dela, que vai colocar no papel esse projeto aí. Mas você ter esses momentos melhores com a sua família, o seu passeio com a família, coisas que você precisa colocar como prioridade, que você não prioriza mais. Então são muitas coisas que todos nós vamos estar refletindo nisso. Amém? Vai ser bênção para a sua vida? Então a cada domingo nós vamos trazer uma dessas ministrações. Não vou ministrar tudo num dia só, senão a gente não sai daqui no domingo, né? A gente vai passar o dia inteiro aqui ministrando. Então, cada domingo nós vamos ministrar uma passagem com base bíblica para nós refletirmos e projetarmos a nossa vida. Amém? E aí, na semana que vem, eu já vou distribuir para vocês. E depois, em janeiro, no começo de janeiro, eu vou estar levando no monte o seu projeto de vida e nós vamos apresentar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos hoje, a palavra de Deus, falar sobre a nossa vida espiritual. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras, não sei como você fala, né? Mas o livro de Esdras, capítulo de número 1. Vocês se lembram, quem tem vindo aí de terça-feira? De terça-feira, nós não ministramos somente sobre Jeremias 18, mas é a base para nós falarmos na casa do oleiro. Mas o profeta Jeremias, ele é um profeta
que profetizou que haveria um cativeiro, o cativeiro babilônico. Amém? E aconteceu. 70 anos o povo de Judá passou o cativeiro lá nas terras de Babilônia. Só que Deus também, através do mesmo profeta, o profeta Jeremias, disse que passados 70 anos, Deus traria eles de volta, eles viriam para Jerusalém e reconstruiriam a cidade. Amém? Por isso nós ministramos na semana passada, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os nossos lábios se encheram de riso, nós cantamos um cântico de louvor ao Senhor, porque o Senhor cumpriu as promessas dele. E o salmista diz que aquele que anda semeando e chorando, a sua semente voltará com seus feixes sobre os seus ombros. Ou seja, no momento do plantio parece que você vai ficar sem nada, mas daqui a pouco você vai colher com alegria tudo aquilo que você está plantando. Amém? Diga assim comigo, embora nós não estejamos no interior, mas a gente sabe muito bem. Diga assim, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Ontem, lá na Val de Jaboque, estava um dia tão gostoso, né? Mas estava tão bonito o dia. E lá é mato puro, é mato puro. E às vezes num momento assim, você para assim, vai olhando a natureza, como é linda, né? Todo aquele cenário, as plantas, né? Seja aquela que nós plantamos, aquela que são matas nativas, e você vai vendo tão glorioso que é. Mas aquilo tudo, um dia foi semente, e agora se tornaram grandes árvores, outras árvores frutíferas. Um dia foi plantado e agora se tornou uma grande árvore. Por isso que preste bastante atenção. Como é que você planta a sua semente, para que depois você possa colher uma boa colheita, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Agora, nesse texto aqui, é um texto em que Deus cumpre a palavra dele, aquilo que ele havia dito para o povo de Judá, que eles voltariam. Amém? Esdras, capítulo número 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas,
30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém? Uma leitura que, se você entender tudo que está por detrás dela, ela tem muito significado. Quais são os significados, apóstolo? Primeiro, Deus, ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Não existe palavra que Deus libera no céu e volta para ele vazia. Ele diz que assim como a chuva desce na terra e ela não volta sem cumprir o para que ela foi enviada, assim a palavra de Deus não volta para ele vazia. Então eu creio que a palavra que nós temos pregado neste lugar é uma palavra que vai trazer resultado na sua vida para glorificar o nome do Senhor. Não é uma palavra em vão. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, e Ele vai velar sobre a palavra dEle para cumprir. Passe o tempo que passar, as palavras do Senhor não cairão por terra, se cumprirão sobre a terra. Amém? Porque Deus, ele vela, ele cuida, ele zela da sua palavra para cumpri-la. Ele não é homem para falar uma coisa e não cumprir. Ele não mente. As pessoas podem duvidar, as pessoas podem muitas vezes parar no meio do caminho, como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. Mas Deus não deixou de cumprir a palavra dele. Todas as ministrações que você ouvir, embora eu não sei quais são as que virão de sexta-feira, todas as alianças, todas elas se cumpriram por causa do caráter de Deus. Não foi por causa do homem. O homem falhou. O presbítero Alex estava falando comigo esses dias. Ele perguntou: apóstolo, a gente não lê na Bíblia que o Adão se arrependeu, né? Não. Mas Deus cumpriu a palavra dele de amor e perdoou o pecado da humanidade em Cristo Jesus. Nós olhamos para Adão, ele não assumiu dizer assim: nossa, eu pequei, eu me arrependo. Pelo contrário, diz que ele pecou, tentou se esconder, e depois, quando foi confrontado por Deus, ele faz o que muitas vezes nós fazemos. Colocamos a culpa em outro. A culpa é dos outros. Assim fez Adão. Mas Deus, mesmo assim, fez uma aliança com ele e fez uma aliança com a humanidade. Porque ele disse: de ti, mulher, sairá um que pisará na cabeça dessa serpente. Eu vou fazer uma roupa de proteção para vocês. Um sangue de um animal foi derramado. Por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus não é um plano B. Jesus é o plano A de Deus desde o princípio para salvar você, para me salvar toda a humanidade, e sempre as alianças se cumpriram por causa do caráter de Deus. Amém? Diga para o irmão do seu lado assim: pode confiar. Amém? Aqui nessa passagem, Esdras, o escriba, ele é uma das pessoas que está envolvida nesse retorno do povo de Judá para Jerusalém. Esdras, Zorobabel, profeta Ageu, Zacarias, nós vemos Neemias, cada um está vindo em um momento para a reconstrução das terras de Jerusalém. E é interessante que Neemias, ele vem para reconstruir os muros, mas os outros que vêm à frente, eles vêm para reconstruir o primeiro lugar, que é o lugar de adoração. Por isso que é importante para nós entendermos isso, que não se começa pela nossa casa, não se começa pelos muros, se começa na adoração a Deus. Porque foi justamente essa falta de adoração da maneira de Deus correta, neste relacionamento com Deus, que eles haviam abandonado Deus, é que veio o cativeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você: raciocina, puxa o freio de mão, para um pouquinho na tua vida e veja que desde que você colocou a sua vida espiritual em segundo lugar, sua vida nunca mais foi a mesma.
Todas as vezes que você coloca a sua vida espiritual em segundo lugar, a sua vida não vai ser plena. Você precisa começar do começo. E o começo é a sua vida com Deus. Quando você acerta a sua vida com Deus, alinha a sua vida com Deus, as outras coisas começarão a se colocar nos seus devidos lugares. Jesus nos ensina, e esse é um desafio, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, mas não somente o reino dele, mas o significado que ele tem, justiça, equilíbrio na nossa vida, que nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas, apóstolo, e a porta de emprego, e a minha casa, olha, e minha vida financeira, e minha vida sentimental, apóstolo, e meu trabalho, todas essas coisas são importantes, sim ou não? Só que deixa eu te dizer, elas devem ser secundárias na nossa vida. Nós vamos ver no texto por que elas devem ser secundárias. Elas não deixam de ser importantes, mas elas são secundárias, porque elas, sem a bênção de Deus, é só cansaço. É correr atrás do vento, é tentar resolver os problemas, e você não consegue. Aí você diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é assim que o pessoal diz o ditado? Primeira coisa que você precisa fazer é alinhar a tua vida espiritual com Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. Quando o povo deixou a adoração de primeiro lugar, veio o cativeiro. Quando eles se relacionavam com Deus de maneira religiosa, veio o cativeiro. E esse cativeiro ensinou para eles que com Deus não se brinca. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Quando eles vêm reconstruindo, o Ciro, que é um homem levantado por Deus, que é o próximo governo, né, que vem depois da Babilônia, um grande império que está dominando a terra, Deus levanta esse homem e coloca no coração dele que liberem as pessoas, porque não era só o povo de Judá que estava cativo na Babilônia, outros povos estavam também. No entanto, de uma maneira, um carinho muito especial, Ciro diz para os judeus, quem de vocês estão dispostos a levantar o templo do Senhor? Porque Deus colocou isso no meu coração. Um homem que não tinha nada a ver com a aliança com Deus. Um homem que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas um homem que o Espírito Santo tocou a vida dele. Sabe o que eu entendo aqui? Que Deus, ele usa a vida de quem ele quiser para cumprir os propósitos dele. Nós não dependemos de pessoas, nós dependemos do agir de Deus. Porque Deus, quando ele manda, a terra obedece. Amém? Deus usa quem ele quiser. Não espere de algum lugar a ação de Deus. Só espere que Deus haja. Nunca fala, vai ser desse lugar. Porque muitas vezes nós oramos e damos ideias para Deus. Sim ou não? Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pelo menos eu já vivi isso. Quem já recebeu um escape de Deus de um lugar que você nem imaginava? Não tinha passado pela sua cabeça e Deus falou, está aqui, ó. Porque Deus age como Ele quer. Saiba, você depende de Deus. Você pode afirmar com muita alegria no seu coração, você começar a colocar na sua mente isso, sempre quando vier as suas dificuldades, você dizer assim, eu dependo de Deus. Você pode dizer, eu dependo de Deus? Sempre, você tem que falar para você mesmo. A Bíblia nos diz que o Davi diz o que para a alma dele? Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, confia nele, descansa, que já já ele age. Você precisa aprender a falar com você. Eu vou falar a verdade, e eu tenho certeza que todos vocês participam dessa mesma verdade. Muitas vezes, ao invés de ouvirmos as coisas fora, nós começamos a ouvir dentro de nós temos aquele alto papo.
Esse alto papo vem de criação, esse alto papo vem de pessoas importantes da nossa vida que lançaram palavras e nós deixamos entrar dentro do nosso coração. Esse alto papo vem da nossa história, que a gente começa a ver de coisas que não deram certo e possivelmente essas não darão certo. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, de encarar as coisas e dizer, mesmo que com a boca trêmula, de medo, dizer, eu sou vencedor, eu sou melhor do que eu estou sendo, eu sou melhor porque Deus me chamou, Deus me escolheu, porque talvez até hoje as palavras que você ouviu foram totalmente diferentes disso. Então você precisa reprogramar a sua mente. Você precisa reprogramar a sua maneira de pensar. E você entender que você é mais do que vencedor. Amém? Palavras de derrota você sempre vai ouvir. Pensamentos intrusivos que às vezes você vai ficar mal. Vai acontecer. Mas você vai ter que blindar a sua mente com o poder da palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, apóstolo, mas é tanta notícia ruim. Ah, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Ah, meu Deus, eu não sei. Confia. Descansa. Pega a sua prancha e surfa na onda que vier. Aleluia, nem sei para usar uma prancha. Uma vez só eu fui tentar usar uma prancha. E aí eu acabei ficando só com a foto dela. Eu era moleque, meu primo tá ali, eu era mais magro, ele sempre mais gordinho. Eu tirei uma foto com a prancha dentro da garagem. Olha. Na praia eu tirei foto com a prancha dentro da garagem. Não sei nadar, medo d'água. Mas a gente precisa entender isso. Pega a sua prancha, vai vir a onda, querido. Surfa nela do jeito que tiver que surfar. Porque você não manda na onda, mas você pode escolher a sua prancha. Amém? E nem surfista eu sou, tá? Mas é só para você entender essa realidade. Você fica com medo, você não escolhe. Você não escolhe. Tem coisas que acontecem, nós não escolhemos. Mas nós temos que passar por elas. Existem desertos que nós não escolhemos. Existem lutas que não fomos nós que causamos. São coisas que nós teremos que passar. Mas diga para a pessoa ao seu lado, passa de cabeça erguida, porque Deus vai contigo. Amém? Quando eu vejo aqui o Ciro dizendo, voltem, reconstruam Jerusalém e comece pela casa de Deus, eu entendo que o primeiro lugar é a adoração. É aí que nós entendemos por que existia a revolta de outros povos. Não era por acaso, porque esses reis, eles foram favoráveis a Jerusalém, o lugar de adoração a Deus. Aí os outros povos ficavam revoltados, porque esses reis tinham sido levantados por Deus, e eles sempre tentavam atrapalhar a obra, eles sempre investiam para que a obra não fosse para frente. Não pense que quando vai Zorobabel reconstruir a cidade de Jerusalém, a primeira galera que sai do exílio, é liberado por Ciro, vai para Jerusalém, eles não encontram uma terra boa. Eles não encontram uma terra fácil de você edificar. Pelo contrário, eles encontram uma cidade devastada, um povo pobre. Do mesmo jeito que Neemias. Só que eles começam na adoração. Só que é interessante que você vai perceber na história, ela é muito linda. Não dá para a gente entrar a fundo em toda ela. Mas você vai perceber que muita gente naquela cidade já não fazia mais sentido a adoração. Já não era mais importante o templo, já não era mais importante louvor a Deus, sacrifício a Deus. Isso tudo ficou num passado muito longínquo e por isso eles estavam em ruínas. Quando Neemias pergunta para os irmãos dele que foram até Jerusalém, como está Jerusalém? Ele fala assim, olha, está em ruínas. O templo até foi edificado, estão trabalhando, mas está muito custoso, o pessoal não está muito afim, não. O pessoal está meio cansado de cuidar de Jerusalém, já não faz mais sentido. Tinha gente que não queria voltar do cativeiro para a cidade, não fazia mais sentido, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ter uma sinagoga aqui, vamos ter nosso cantinho aqui de adoração, não precisa se envolver nessas coisas de Jerusalém, vamos lutar pela nossa vida. Isso ficou em segundo lugar, e você vai ver o resultado disso. Por isso eu peguei um outro texto,
que também apoia esse acontecimento, que é o texto de um profeta chamado Ageu. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Ageu. João, está aberto lá em cima? Tá? Isso que eu estou ouvindo só aqui embaixo, e só nessa aqui. Ageu. Abre em Ageu, capítulo de número 1. Não, aqui não aumenta, não, senão vai estourar. É lá em cima. Ageu, capítulo de número 1. Olha as consequências. Tá bom. Olha as consequências que o profeta vem trazer aos ouvidos do povo. Isso é aprendizado para mim e para você. Diz assim, ó. Ageu, capítulo 1, versículo de número 3. Entenderam que Ageu está profetizando no meio desse povo, amém? Ageu é voz de Deus, o profeta é boca de Deus na terra, amém? Então o profeta está profetizando aos ouvidos do povo. Por quê? Eles não se importavam mais com a casa de Deus. Não era primeiro lugar. Olha a consequência disso. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas estucadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Amém? O povo não deu muita atenção para a palavra que Ciro disse: vamos reconstruir Jerusalém. Ele proveu todas as coisas, mas para o povo já não fazia mais sentido. E eles foram correr atrás da vida deles, eles foram viver a vida deles. Terça-feira, nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir a palavra de Deus e aprendemos um pouquinho em cima do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. E eu perguntava para Deus, eu falei: Senhor, o que nós realmente precisamos, Senhor? Porque muitas vezes nós encontramos as pessoas desanimadas, mas elas estão desanimadas não somente de estar na igreja, mas elas estão desanimadas em sua vida. Pessoas que muitas vezes não encontram sentido em estar adorando ao Senhor, não encontram sentido em estar aqui no altar, não encontram sentido em estar trabalhando na igreja, tudo é um cansaço. A vida está muito corrida, não tem mais tempo para nada, não tem tempo para descansar, não tem tempo para visitar alguém, não tem tempo para estar na igreja, não tem tempo para se engajar na igreja, está cheio de problemas, tem tantos problemas que vão roubando as forças das pessoas. Eu falei: Senhor, como nós poderíamos mudar tudo isso? Amém? Estou falando alguma besteira aqui? Ou é uma realidade? E aí Deus deu a palavra. O que é que nós precisamos? Precisamos de uma visão de Deus que abale as nossas estruturas.
assim como aconteceu com Isaías, quando ele estava triste porque havia perdido um grande rei na terra, que morreu atingido de lepra. Ele dizia: ah, Senhor, morreu esse grande rei. Só que ele olhava para o céu e via que Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono, e ele estava cercado de adoração. Quando a adoração para na terra, ela jamais para no céu, porque os serafins estão voando de um lado para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, a adoração não para nunca, porque é interessante a frase que os serafins estão dizendo, que santo é o Senhor. E o que está cheio da glória do Senhor? Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Aprenda a ver a terra e ver a manifestação gloriosa de Deus na criação. E você é parte da criação de Deus. Amém? O profeta, ele não começou a ser profeta no capítulo 6. Ele já era profeta. Ele profetiza e no capítulo 1 está registrado. No capítulo 2 está registrado. No 3, no 4, no 5. Mas no 6, ele tem uma visão que abala com as estruturas dele. Eu quero te dizer uma coisa. Você precisa de uma visão que abale com as suas estruturas, que te dê esperança, que mostre, te faça trazer a memória que Deus está no controle das coisas. Você pode descansar nele, vai adorar. Deus te separou, Deus te santificou, Deus te deu do Espírito Santo para que você vá e anuncie a ele, fale do nome dele, desfrute de um relacionamento com ele. Amém? Isso é vida espiritual. Aí você fala: apóstolo, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão preocupados com a sua vida e deixaram as coisas de Deus em segundo lugar. E eles queriam prosperar. Eles queriam ter as casas lindas, maravilhosas deles. Eles queriam ter os carrões dele. Eles queriam ter tudo de bom como nós queremos ter. Só que a casa de Deus ficou em segundo lugar. O que Deus fez? Vocês não vão prosperar. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Vocês vão comprar e não se cansar de comprar. Vocês vão ficar com um buraco na alma de vocês, porque vocês estão querendo substituir. Amém? Isso nós vivemos nos dias de hoje. Tem gente que é compulsiva, desconta sempre alguma coisa. Por exemplo, tem gente que desconta suas frustrações no doce, não é? Sim ou não? Aí come doce. Tem alguma coisa acontecendo, algum distúrbio. Alguma coisa está desequilibrada. Tem gente que gosta de descontar no cartão de crédito. Tem alguém que gosta de descontar no cartão de crédito aí? Aquele que está no bolso, você passa no shopping e você diz assim: Senhor, tem alguma coisa me puxando aqui. Aí você começa a chegar perto da loja e aí você fala: nossa, aquele sapato ali, Jesus, e aí o marido começa a te puxar para o outro lado, e você começa a ir para lá, e você fala: Senhor, tem alguma coisa me atraindo aqui, amor, eu mereço, amor, mas você já merecia mês passado, mês retrasado, amor, já mereceu, mas eu mereço mais uma vez, e vai lá, e porque compraram, porque não compraram, eu comprei-o. Não é assim? Conhece alguém assim, gente? Você está descontando naquilo, você precisava mesmo daquilo? Ou você comprou impulsionado por algo, mas não por uma necessidade? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você começa, por não estar bem com você mesmo, você começa a arrumar coisas fora para você tentar ajustar você, e você não consegue. Não estou dizendo que essas coisas não são boas naquele momento, mas você não pode esquecer que depois vem o quê? A fatura, né? E parcelar ela sai caro, sim ou não? O juros está 14%, sim ou não? Parcela o cartão, 15% a mais depois. Tudo porque você está com um buraco dentro do teu coração e você está querendo substituir ele por um monte de coisa. E o que você precisa é, em primeiro lugar, de Deus. Você vai estar mais centrado. Você vai começar a perguntar: será que eu preciso disso mesmo? Por que eu vou comprar isso? Quem faz essas perguntas quando vai comprar alguma coisa? Alguns. Então, tu fala assim, quem vai lá e fala assim: eu quero comprar e pronto. Então, eu vou comprar e pronto. Mas aqui o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês abandonam a minha casa,
Vocês abandonam a minha presença e querem substituir por um montão de coisas. Por isso que vocês comem, não se fartam. Trabalham e não chegam a lugar algum. Vocês não conseguem ver resultado do vosso esforço. Quem está entendendo, diga misericórdia. Nossa, apóstolo, já falou de um monte de coisa que são problemas. Dá para dizer de alguma solução aí? Né? O que nós poderíamos fazer? Dentre tantas coisas que nós podemos fazer, está aqui na palavra de Deus a primeira delas. E começa pelo altar do Senhor. E essa passagem está em outro livro, que é uma resposta para nós, que é o livro de Joel, o profeta Joel. Abre aí comigo. Volta só um pouquinho o livro, aí você vai ver o livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 12. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Quem achou pode dizer um glória aí? Vamos fazer igual a escolinha bíblica. Né, tia? O vô levava a gente para a escolinha bíblica, é assim, eu lembro. Quantas Bíblias nós temos na escolinha bíblica hoje? Levanta aí sua Bíblia. Nossa. Não coloca aqui não, hein? Não coloca não. Levanta de novo a Bíblia aí. Tia da escola, anote aí, arruma, né? 15 Bíblias presentes. Quantas pessoas nós temos aqui? Levanta a mão quem está no culto hoje. A gente precisa garantir, porque tem gente que o corpo está, mas ela não está não. Já conversou com alguém? Tem gente que é assim, você está falando com a pessoa, você pensa que a pessoa está te ouvindo, né? Aí depois você fala com ela e fala assim, hã? Eu te disse. Me disse o quê? Eu não sei de nada, você não falou não. Eu estava falando com você, abençoada. Eu te expliquei. Não, você não falou nada não. Por quê? A pessoa, o corpo dela está ali, ela está em outro. Pelo riso, acho que tem muita gente acontecendo isso. Quem já conversou? Casal, não conversa assim às vezes? Eu gosto muito daquele, não sei se é seriado que fala, mas eu, a patroa e as crianças. Aquilo ali é a vida do casal, gente. É o dia a dia de todo mundo. A mulher vai lá e fala um monte de coisa pro cara e o cara... E também é inverso. Depois, no final das contas, ninguém entendeu? Nada. Não tem mais diálogo nem... Mas eu te disse. Não disse, amor. Não disse. Ai, Jesus. Mas você está aí, amém? Qual é a postura que nós podemos ter diante dessa realidade? Se Deus está dizendo para nós, coloca a sua vida espiritual em primeiro lugar, se alinha comigo, com os meus valores, depois isso vai afetar a sua vida. Como é que eu devo praticar isso? Como é que eu posso fazer? Eu vou te dar o segredo aqui, pela palavra de Deus para você e para mim. Amém? E como preguei ontem na Naval de Jaboque, todos nós temos que olhar as nossas lepras. Temos que dar uma analisada, né? A mulher tem aquele... Como fala? Exame de toque, né? Que fala assim, né? Para ver da mama, para ver, né? Autoexame, está tudo bem. De vez em quando a gente tem que fazer assim uns toques na nossa alma para ver se a gente está bem, porque às vezes a gente está doente, sim ou não? Dá uma olhada para a pessoa e fala assim, dá um toque aí em você. Faça um autoexame aí. Que às vezes as pessoas estão doentes. Qual é o segredo? Como que nós podemos mudar isso na nossa vida? Porque eu quero ter um 2023 melhor do que 2022. A começar em mim. Ser melhor. A melhor versão de mim mesmo em 2023. Amém? Glória a Deus. Olha. Versículo 12. Ainda assim, com todos esses problemas, agora mesmo, o mesmo Deus diz: convertei-vos a mim
de todo o vosso coração. É isso, com jejuns, com choro e com pranto. Jejum, choro e pranto. Coisas que mostram arrependimento. Do que o homem se queixa? Queixe-se dos seus próprios pecados. Ou seja, assumir. Diga assim comigo, eu preciso assumir os meus erros. Você nunca vai mudar a sua vida se você não começar assumindo a sua condição. De dizer, realmente, Deus, eu sou uma pessoa arrogante. Pensou uma pessoa orando assim? Senhor, eu sou uma pessoa fofoqueira. É forte. Senhor, eu não presto. Credo, apóstolo. Fazer essa oração é a oração do arrependido. Quando Jonas prega na cidade de Nínive, ele nem imagina que isso vai acontecer. Ele prega, Nínive vai ser destruída. Nínive vai ser destruída, não tem mais jeito para vocês. Só que ele não contava com a ação do rei e com o povo. O que o rei fez? Vamos se arrepender, cara. Se Deus mandou um profeta para falar com a gente ímpia, que é sangue nos olhos, é que há esperança. Traduzindo o livro de Jonas, o rei está dizendo o seguinte: Deus é compassivo e bom. Se ele está avisando, é porque há esperança. Diga comigo, há esperança. O que nós devemos fazer? Orar, jejuar e se arrepender. Gente, vamos fazer o seguinte. Ninguém come, jejum total. Ninguém vai comer aqui. Todos vão negar a carne. Vamos, desde os animais aos bebês de peito, os adultos todos. Ninguém come nessa terra. Outra coisa que nós vamos fazer, nos vestir de pano de saco, mostrando arrependimento, humildade, se quebrantando na presença do Senhor. A irmã Maria estava ministrando que ela disse, há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Toda aquela nação se dobra diante de Deus. O que Deus diz? Não vou destruir não. Aí o Jonas fala o que para Deus? É por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o seu caráter é esse. O Senhor é bom, é compassivo, tem misericórdia. E se ele se arrependesse, o Senhor não destruiria eles. Esse é o caráter de Deus para um coração contrito e quebrantado. Ele diz, há solução para essa situação que vocês estão vivendo. Há uma oportunidade. Jejum, choro, se entregar de todo o coração. Não é uma parte. Diga assim, não é um pouquinho. É tudo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ou seja, tudo para Deus. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era costume o quê? Em ato de desaprovação, eles rasgavam as vestes. Eu desaprovo essa situação. Só que ele está dizendo, não faça isso como um ato religioso. Rasgue os vossos corações. Rasgue o vosso coração. Abre o vosso peito. Rasgue o sentimento de vocês. Mostra, desnuda, mostra que você não concorda com as suas ações. Mostra que você desaprova aquilo que você faz. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. E aí ele diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que ele está dizendo aqui? Que se nós nos arrependermos, o Senhor é misericordioso, Ele é bom, e Ele não vai trazer o mal, Ele vai trazer o bem, porque Ele vai ver você arrependido, contrito na presença dEle. Aí versículo 14.
Quem sabe se ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orem o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: aonde está o seu Deus? Versículo 18. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Versículo 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Estávamos para ser destruídos. O nosso arrependimento, olharmos para a nossa vida e assumirmos a nossa condição de pecadores diante de Deus, olharmos para a nossa vida e assumirmos de verdade. Não é colocar, é culpa do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha esposa, a culpa é da minha criação, a culpa é da minha escola, a culpa é do lugar onde eu estou. A culpa é das suas decisões. Amém? Apóstolo, mas essas coisas todas que estão à minha volta não importam? Lógico que importa. Não te influencia? É lógico que te influencia. E muito pelo contrário de você pensar que não tem nada a ver, você é fruto justamente desse ambiente no qual você esteve ou está. Amém? Mas só que você tem algo em você. Você pode dizer: eu vou ser diferente. Se nós aprendermos que o ambiente influencia o homem, nós também aprendemos que o homem influencia o seu ambiente. Daniel entendeu isso. O ambiente queria influenciar ele, mas ele disse: eu influencio o ambiente que eu estou. O ambiente está dizendo: você vai ser dessa terra aqui, você vai ser babilônico, você vai aprender as coisas da Babilônia, você vai comer como Babilônia, você vai adorar como Babilônia. Ele disse assim: não, eu vou estar em Babilônia, mas minha alma, o meu coração, o meu espírito é de Deus. Eu não vou mudar a minha identidade, eu vou influenciar este lugar. Se uma pessoa consegue fazer isso, por que é que nós não vamos conseguir? Quem está entendendo? Um monte de exemplos bíblicos. Se o ambiente te influencia, você também pode influenciar o ambiente. Amém? Você pode mudar a sua história. Basta você querer. Basta você falar com Deus e dizer: Senhor, me ajuda, me fortalece. Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero voltar a este primeiro amor. Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito. Senhor, eu admito que tudo que eu estou colhendo são as minhas ações, tudo aquilo que pensei, tudo aquilo que agi. Senhor, lembra-te que eu sou pó, eu assumo as minhas culpas, Senhor, e eu não coloco a culpa em ninguém. Senhor, tem misericórdia de mim e me dá mais uma chance. Essa é a oração do arrependido. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus? Então se coloca de pé em nome de Jesus. Tem bastante coisa boa para a gente aplicar hoje, que você aprendeu? Amém? Então é momento da gente orar. É momento de nós orarmos a Deus. É momento de nós olharmos a nossa vida. Tudo aquilo que está ao nosso redor. E realmente falar: Senhor, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Eu quero viver alguma coisa nova. Eu quero viver uma nova história. Senhor, eu não quero mais viver desse jeito.
Eu só estou replicando a história da minha família, só estou replicando a história dos meus pais, eu só estou replicando o ambiente que eu estou. Mas hoje eu quero decidir mudar a minha vida, a começar pela minha vida espiritual. Senhor, eu estou um caco. Eu não levo a sério as coisas. Talvez você possa dizer até, Senhor, eu nem te conheço. Eu só ouvi falar do Senhor. Mas é possível isso acontecer? Jó viveu isso. Ele ouviu falar de Deus. E o relacionamento dele foi sempre religioso. Embora alcançou o testemunho de Deus, ele precisava de um encontro que mudasse a história dele. E aquele amigo caco de telha, aquela solidão da dor dele, levou ele para mais perto de Deus. E aí ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando ele teve a vida dele alinhada com Deus, Deus lhe restituiu tudo. Deus deu uma família linda, Deus deu filhos lindos, e segundo diz a palavra, não existia naquela terra homem como Jó. O seu estado não precisa ser esse, pode ser um estado diferente. Amém? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Apóstolo, mas para quê? Ninguém vai roubar sua carteira, ninguém vai pegar sua bolsa, não. Para você fechar os seus olhos, entrar na presença de Deus, fechar a porta do seu quarto aí, dos teus sentimentos, e sondar as suas tristezas, sondar a assolação da sua vida, sondar as áreas destruídas, sondar os sentimentos destruídos, o teu relacionamento com Deus destruído, as áreas da sua vida que você está tão sem força, fraco, cansado. E olhar e dizer, Senhor, eu quero mudar isso aqui. Mas eu quero começar mudando a minha vida contigo. O meu relacionamento contigo, Deus. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Deus tem poder de mudar situações. Eu aprendi com Deus que pode levar um tempo, mas quando nós nos posicionamos, já já nós vamos viver coisas novas. Vocês sabem que não são todos os cultos que eu faço isso, mas às vezes eu sinto dentro do meu coração, e aí eu sou obrigado a fazer aquilo que estou movido em convidar você. Mas eu queria convidar você que quer, deseja, mas não por dó de mim, não tenha dó de mim, irmão. Mas de verdade, você que não é uma brincadeira, não é palavra de autoajuda, não é emocionalismo, mas uma pessoa que entendeu a palavra, o que Deus está dizendo para nós hoje. Dizer assim, apóstolo, eu quero mudar a minha vida. Eu só preciso da ajuda, e a ajuda é do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você quer receber uma oração e dizer, hoje eu entendi essa palavra e eu vou começar a mudar a minha história, ouvindo a palavra de Deus, fazendo a minha aliança ou renovando a minha aliança com Deus, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos junto com você. Se tem alguém que hoje quer dizer assim, eu quero, essa palavra faz sentido, eu quero viver isso na minha vida, eu convido você a vir aqui à frente. Só você que entendeu. Não é rasgar a veste, roupa, é rasgar o coração diante de Deus. Eu não sei as coisas que acontecem dentro de você. Sabe uma coisa que eu aprendo com Deus? Eu nunca vou conseguir plenamente saber o que é a vida de vocês. Mas eu aprendi uma coisa, se coloque no lugar do outro. Isso se chama empatia. Eu me colocar no lugar do Odair. Eu me colocar no lugar da irmã Maria. Eu me colocar no lugar de Tiago. Eu me colocar no lugar de cada um. Imaginar, meu Deus. Eu nunca vou conseguir plenamente isso. Mas só de eu respeitar a sua dor,
de eu respeitar as suas limitações, já estou fazendo certo. Porque quem aprende a respeitar a limitação das pessoas, ele não julga, ele estende as mãos. Como que eu poderia julgar pessoas feridas na sua história? Como que eu posso julgar pessoas que, como diz a palavra do Senhor, quando Deus diz para Jonas, como é que eu posso condenar pessoas que não sabem discernir entre uma mão e a outra? Como que eu não vou me compadecer de pessoas que eu criei e eu sei que são limitadas? Como que eu não vou me compadecer de pessoas que muitas vezes estão agindo pelos seus impulsos e eu estou dizendo para eles: vem filho meu, ouve o conselho do vosso pai. Então eu creio que hoje Deus está te chamando aqui para dizer para você: eu sei o que você tem passado. Eu sei da sua história. Eu sei das palavras que você ouviu. Eu sei da sua trajetória. Eu sei das tuas carências. Eu sei da sua vida. Mas eu te digo: eu sou o teu Redentor. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te sara. Diz a palavra do Senhor. Logo depois de Joel capítulo 2, aqui, esses versículos que nós lemos, o versículo 28 diz: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aleluia. E há de ser que depois de tudo isso aqui, do arrependimento, do voltar ao Senhor, da aliança com Deus, Ele vem e derrama do Espírito. Mas por quê? Porque sozinho nós não conseguimos. Deixa eu te dizer, eu muitas vezes, de verdade, eu olho e falo: eu sou indigno. Mas uma coisa eu aprendi, que o meu maior lugar de segurança é o altar. Não é me esconder de mascarado, mas é aqui, Alex. É aqui que nós não podemos tirar a mão. Todas as vezes que não tinha mais distância para alguém correr, eles corriam para onde, pastor? O altar, e se agarravam no altar, porque era lugar de segurança. Não abra mão daquilo que Deus te colocou. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Aqui é o teu lugar, a presença de Deus. Aqui não é porque merecemos, é porque a graça nos tem alcançado. O altar é o teu lugar. Diga para o irmão que está ao seu lado: seja cheio do Espírito Santo de Deus.